Existe um texto de um profeta que diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor resplandece sobre ti. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês com base neste texto e também no texto de Afonso Romano, que tem como título Iluminando-se a si mesmo. Afonso Romano conta no seu texto que, passando pela Lagoa Rodrigo de Freitas, ele viu uma moça no ponto de ônibus. Nada mais normal do que uma moça no ponto de ônibus em uma cidade grande, mas ele diz que de repente passou um carro de som tocando um forró. E aí veja o que ele escreveu. Aconteceu uma coisa quase imperceptível, mas aconteceu. Os quadris da moça começaram a se mexer num ritmo aliciante. Já não era mais a mesma criatura. Antes estática, solitária, esperando um ônibus. Ela havia se coberto de graça. Algo nela se iluminara. Vejamos um segundo exemplo que ele fala. Ele fala de uma fotógrafa que foi contratada para fotografá-lo. Só que ele estava com torcicolo. Então ela chegou com o pescoço todo envolto em um pano. E vejam o que ele escreve a respeito dessa fotógrafa. Eu ali, posando meio frio, fingindo naturalidade, e ela cautelosa com seu pescoço envolto em um pano. Tirando uma foto aqui, uma foto ali, quase burocraticamente. De repente, ela descobriu um ângulo e pronto. Se acendiou profissionalmente, jogou-se no chão, clique daqui, clique dali, vira para cá, vira para lá, enfim, desabrochou. O pescoço já não lhe doía mais. Ela havia detonado em si o que mais profundamente ela era. E aí ele ainda fala de um outro exemplo. Estamos numa festa, comidinhas, bebidinhas, todos conversando, e de repente alguém insiste com uma pessoa para que ela toque violão. E veja o que ele diz. Aparentemente, a contragosto, ele pega o instrumento e começa a dedilhar. De repente, virou outra pessoa. Manifestou-se, elevou-se acima das outras. Está além da banalidade de cada um. Achou o seu lugar em si mesmo. Quando a pessoa encontra aquilo que é mais natural em si mesmo e brilha, ele encanta. Pode ser quando um cantor dá os seus agudos invejáveis. O bailarino dá os seus saltos. O atleta no campo dispara os seus músculos. Ou quando o instrumentista pega o seu sax e sexualiza o ambiente. Isto é o que se dá com um conferencista, quando um professor abre o seu discurso e põe-se como uma sereia a seduzir a plateia. Mas nem todos podemos ser tão espetaculares, nem por isso o pequeno momento é menos comovente. Pode ser algo simples, mas totalmente tocante, como o jardineiro que, ao ser jardineiro, só pode ser como um bom jardineiro é, e que ao falar de flores e que, ao exibi-las cercadas de palavras, percebe-se que ele está em transe. Feita com amor, uma coleção de selos é magnífica. Ela se torna mais importante que uma pirâmide, se essa pirâmide for feita ou escrita por quem não a ama. É assim que pode entrar alguém em uma sala e servir um cafezinho, mas sendo aquele cafezinho onde ela colocou toda a sua alma, ela se torna uma luminosidade rara. Cada um tem um momento, um gesto, um ato que se individualiza e brilha. Nisto, nos parecemos com os animais e peixes, ou quem sabe com as nuvens. Animais e peixes têm seus trejeitos,
seus trejeitos raros e sedutores, cada um segundo a sua espécie. Até as nuvens têm seu momento de glória. Uma vez vi um pintor em plena atividade. Meu Deus, o homem era um incêndio só, uma alucinação. Ele bufava, ele parecia mais um cavalo de corrida indócil. Sua face vibrava, era uma erupção cromática, um assomo de formas e volumes. Disso que Afonso Romano está falando, dessa coisa simples e única, quando o que cada um tem de seu relampeja a olhos vistos. Quando isso se dá, quebra-se a monotonia e o indivíduo se transcendentaliza. Pode ser até absurdo, mas Afonso Romano diz que viu uma secretária se transcendentalizar no teclado, digitando. E isto é o que importa, o incêndio de cada um. Cada qual tem o seu jeito de deflagrar a sua luz própria, a sua luz aprisionada. As flores fazem isso sem esforço, os pássaros também fazem. Todos têm um momento de revelação. É aguardar ou até propiciar que o outro, em alguma hora, vai luminosamente se manifestar. Então a pergunta é: quando você se manifesta luminosamente? Em que momento você mais brilha?